Sabe aquela pergunta, por que a gente compra o que compra? A resposta, olha, talvez não seja tão lógica quanto se imagina. Na verdade, ela pode estar numa parceria meio secreta de mais de um século entre o marketing e a psicologia. E é essa aliança que vamos desvendar aqui, mostrando como ela moldou não só o que está nas prateleiras, mas a nossa própria forma de pensar. Pois é, essa pergunta parece simples, né? Mas ela está no coração de uma das maiores revoluções do século XX. Foi a busca por essa resposta que acabou unindo dois mundos que, sinceramente, não pareciam ter nada a ver um com o outro: o mundo dos negócios e o mundo do nosso subconsciente. Para entender como tudo isso começou, a gente precisa voltar lá para o início do século XX. Imagina a cena. As fábricas se tornaram super eficientes, produzindo muito. Pela primeira vez na história, tinha mais produto na prateleira do que gente querendo comprar. Era uma crise, mas uma crise de excesso. E para resolver esse problemão, o marketing precisou de digamos, uma arma secreta. E para entender essa história, nosso roteiro vai passar pela parceria inesperada, depois vão mergulhar na mente do consumidor, entender o projeto político por trás disso, ver as ferramentas de persuasão e, por fim, analisar a crítica e o legado que tudo isso deixou. Então vamos lá. Primeiro ponto, a parceria inesperada. Aqui a gente vai ver a versão, digamos, oficial da história. Como o marketing, que estava ali desesperado por resultados, foi bater na porta da psicologia, procurando uma vantagem, algo que fizesse a diferença. E a chave para essa virada está bem nessa citação da época. A ideia não era mais focar no produto em si, mas na mente de quem compra. A nova fronteira, o grande desafio, era entender aquelas necessidades que nem as próprias pessoas sabiam que existiam. Bom, e para decifrar essa caixa preta, que é a mente humana, o marketing foi buscar ajuda. E ele pegou emprestado duas ferramentas muito poderosas que vinham de campos completamente diferentes da psicologia. Olha só que interessante. De um lado, o behaviorismo. A ideia aqui era tratar o consumidor como alguém que podia ser treinado, sabe? Estímulo e resposta. E do outro lado, a psicanálise, que ia muito mais fundo, buscando entender os desejos, os medos, tudo aquilo que está escondido no inconsciente. E a junção dessas duas, bom, formou um arsenal de persuasão poderoso. Vamos falar primeiro do behaviorism. A figura central aqui foi John B. Watson. A abordagem dele era bem direta, bem pragmática. Para ele, a mente de quem compra era basicamente um mecanismo. Se você aplicasse o estímulo certo, podia ser um anúncio, uma cor, um som, você conseguiria programar a resposta que queria. E qual era a resposta? A compra, claro. E essa frase do Watson, nossa, ela é muito reveladora. Ela mostra uma visão fria, calculista mesmo. Nela, o consumidor não é visto como uma pessoa que pensa com vontades próprias, mas como um objeto de estudo, alguém para ser dissecado e manipulado nesse grande laboratório que é o mercado. Agora, a psicanálise foi para um caminho totalmente diferente, bem mais fundo. O caso do Nescafé é um exemplo clássico. O café instantâneo não vendia, e a pesquisa descobriu que o problema não era o gosto, era a culpa inconsciente que as donas de casa sentiam por usar algo fácil, que parecia coisa de gente preguiçosa. E a solução genial? O marketing parou de vender café e começou a vender o alívio para essa culpa. Começou a vender sofisticação e modernidade. Ok, então até agora a gente viu uma parceria de negócios, certo? Marketing e psicologia de mãos dadas para vender mais. Mas e se o objetivo final não fosse só vender mais produtos? E se o objetivo fosse, na verdade, criar um tipo totalmente novo de pessoa? É exatamente aqui que a nossa análise muda completamente de tom. E a pergunta que fica é bem provocadora. Será que todas essas técnicas fizeram mais do que só nos convencer a comprar uma coisa ou outra? Será que, no fundo, elas nos transformaram em nossa essência em consumidores? Para ajudar a gente a entender essa transformação cultural gigantesca, o artigo que baseia esta análise traz uma analogia que é, olha, perfeita: o efeito piranha. Imagina só, uma campanha sozinha é como uma piranha, não parece muito ameaçadora, né? Agora pensa em milhares de campanhas, todas juntas, atacando dia após dia, ano após ano. Elas vão mordiscando nossos hábitos, rotinas, desejos. Com o tempo, esse cardume de piranhas pode literalmente devorar uma cultura e construir uma nova no lugar. Tá, mas como exatamente essa nova mentalidade de consumidor foi construída na prática? A resposta, segundo o estudo, está na fusão de três ferramentas muito poderosas de engenharia social. Não estamos falando só de anúncios de revista. Foi um projeto muito maior, muito mais ambicioso. Um projeto que uniu as técnicas de publicidade, de relações públicas e até de propaganda de guerra.
tudo isso com um único objetivo: criar uma cultura totalmente centrada no ato de consumir. E o grande arquiteto por trás disso tudo foi um cara chamado Edward Bernays. E detalhe, ele era sobrinho de Sigmund Freud. Ele basicamente pegou as teorias complexas do tio sobre o inconsciente e as transformou em ferramentas práticas para, nas palavras dele, apelar para os fantasmas e desejos inconfessáveis das pessoas. E a campanha Tochas da Liberdade é a obra-prima dele. O desafio era quebrar o tabu de que mulheres não podiam fumar em público. E qual foi a jogada de gênio? Ele não tentou vender cigarros, ele vendeu liberdade. Associou o ato de acender um cigarro à emancipação feminina, à rebeldia, e assim transformou o cigarro num símbolo e mudou um comportamento social para sempre. Só que essa aliança tão poderosa, claro, teve consequências. E agora, a gente chega na parte final da nossa análise para examinar justamente isso, o legado e o lado, digamos, mais sombrio de toda essa história. A crítica mais pesada veio de um grupo de pensadores muito importantes, a Escola de Frankfurt. Para eles, o que estava acontecendo não era só marketing, era uma psicologia social perversa. A lógica deles era a seguinte: a psicologia, que nasceu para ajudar a curar as pessoas, estava sendo usada às avessas, não para libertar, mas para controlar. O ponto central da crítica deles é que essa cultura do consumo se torna tão presente em tudo que ela vira a nossa própria realidade. A mensagem que o sistema passa o tempo todo é sutil, algo como seja o que você já é, ou seja, um consumidor. E aí a manipulação fica invisível porque se torna o próprio ar que respiramos. Então, o que fica de mais importante dessa análise toda? A principal ideia é que a figura do consumidor não é algo natural, não surgiu do nada. Ela foi projetada, construída e, no fim das contas, vendida para todos nós por meio dessa aliança estratégica entre o poder econômico e o conhecimento da mente humana. E tudo isso, claro, nos leva a uma última pergunta para os dias de hoje. Se lá no século XX as ferramentas eram pesquisas e propaganda, o que dizer de hoje? Na era dos algoritmos, da inteligência artificial, das redes sociais, as ferramentas que existem agora são infinitamente mais sofisticadas. Então a questão é: será que aquele projeto antigo de engenharia do desejo humano mudou? Ou será que, na verdade, ele está só começando?